Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Essa história de Maria Madalena prostituta foi criada na Idade Média por um papa. Em nenhum momento da Bíblia fala que ela era prostituta. Provavelmente ela era uma menina daqui de Magdala que sofreu nas mãos de um adulto abusador. E naquela época, quando não havia lei Maria da Penha, nem delegacia especializada em mulheres, aliás, mesmo no século XXI, muitas mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente sexual, elas acabam sendo culpadas. Você que provocou ele. Naquela época era pior ainda. Vocês entenderam isso aqui? Naquele tempo, como aliás acontece até hoje, muitas mulheres sofriam violência sexual dentro de casa. Havia casos de abuso de meninas. E essa mulher, por não ser casada, poderia ser uma menina que ainda não tinha chegado à idade de casar-se. Como as mulheres no tempo da Bíblia casavam-se com 13, 15 anos, era uma adolescente. Provavelmente o próprio Simão abusava sexualmente dela. Aí depois, Maria Madalena passou a seguir Jesus. E o capítulo 8 de Lucas diz: ora, depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. E algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos seguiam Jesus, entre elas Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Maria Madalena provavelmente era uma jovem que tinha um irmão chamado Lázaro e uma irmã chamada Marta. E eles talvez não tinham pai nem mãe, mas eram herdeiros do que os pais deixaram. Então Maria tinha alguma propriedade da parte dos pais e ela ajudava Jesus, por isso que ela conseguiu comprar um perfume caro para ungir os pés de Jesus. E o fato da Bíblia mencionar que Jesus expulsou dela 7 demônios, sabe o que significa? Jesus uma vez contou uma parábola dizendo: quando um espírito imundo sai de um corpo, ele começa a vagar. E quando ele não encontra um lugar para morar, ele volta para aquele corpo. E se encontrar a casa vazia, ele convida mais 7 e entra de novo naquela pessoa. E o segundo estado dele é pior do que o primeiro. Jesus quis dizer então que uma pessoa que tem 7 demônios é alguém que aceitou a graça, mas desviou do caminho e depois teve que voltar. E o caminho de volta é muito pior do que o caminho de ida. Isso significa que nesse ínterim, Maria Madalena ainda fraquejou de novo. E ela começou a seguir Jesus. E um detalhe curioso. Sabem quem provavelmente seria Simão no nicho familiar de Maria? Provavelmente o cunhado dela. Porque quando Jesus vai novamente à casa de Simão e Maria unge Jesus, diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e Maria e Marta servia. Para Marta estar servindo, Marta deveria ser a dona da casa. Se Marta era a dona da casa e Simão era o dono da casa, então provavelmente Marta era a esposa de Simão. E Maria deveria ser a cunhada de Simão, a quem Simão abusava desde a infância. Imaginem os traços psicológicos, os traumas que Maria tinha. Abusada sexualmente na infância, por alguém dentro de casa,